Um homem enfrenta o sensei da escola depois de derrotar todos no dojo. Ali Shashan e seus colegas continuaram a assistir à luta entre Bear Sensei e o misterioso homem de cabelos longos com um olhar estranho. Ali Shashan não conseguia desviar o olhar da habilidade de espadachim de seu mestre. Este era o reino da monarquia libertária, lar de grandes cavaleiros e aventureiros. De fato, havia muitos heróis em sua história. E esse homem era um mestre que também tinha o apelido de Bakuater Swordmaster, ou o mestre da espada do campo. Naquele dia, uma carruagem estava viajando em direção ao campo. O cocheiro disse a uma garota na carruagem que eles haviam chegado ao seu destino. Naquela manhã, o pai de Bear Sensei encontrou Bear Sensei praticando e mencionou que Bear Sensei ainda não havia lhe dado um neto. Enquanto enxugava o suor da testa, Bear Sensei disse que tinha feito o suficiente ao assumir o controle do dojo, que agora tinha mais alunos. Mas seu pai continua insistindo e até pergunta se não há alunas bonitas na escola de Bear Sensei. Bear Sensei nega e diz que sua escola de espadas também não é um lugar para encontrar garotas. Todos os guerreiros do vilarejo têm o mesmo objetivo de se tornar cavaleiros ou aventureiros. Bear Sensei vem treinando desde a infância e sonha em um dia ir à cidade para salvar pessoas com sua espada. Mas, no fim das contas, Bear Sensei só poderia ser um professor de lições básicas de espada para autoproteção. Mas Bear Sensei achava que esse trabalho era perfeito para ele. Enquanto caminhava e se lembrava do que seu pai havia dito sobre casamento, Barrel Sensei lembrou que uma aluna havia dito há muito tempo que a garota prometia se casar com Barrel Sensei quando a aluna crescesse no futuro. Naquele momento, uma garota foi ao campo de treinamento do Barrel Sensei e se dirigiu a ele como sensei. O sensei Barrel pareceu surpreso com o fato de a garota ser Ali Shashan. Eles se sentaram juntos e conversaram. Barrel Sensei disse que ficou muito surpreso ao ver Ali Shashan porque Ali Shashan já havia crescido. Ali Shashan Citrus é a principal cavaleira de Libério, uma garota honrada e a principal cavaleira do reino. E Ali Shashan é aluna de Barrel Sensei. Desde a infância, Barrel Sensei vê Ali Shashan como uma aluna talentosa, e Ali Shashan sempre aprendeu observando e imitando Barrel Sensei. Agora que 4 anos se passaram, não há mais nada que Bear Sensei possa ensinar a Ali Shashan. Quando Ali Shashan deixou o dojo, Bear Sensei lhe deu uma espada de presente. Enquanto conversavam, Bear Sensei ficou olhando para a espada que Ali Shashan estava carregando. Bear Sensei então perguntou a Ali Shashan se ela sempre carregava aquela espada com ela, mesmo sabendo que poderia conseguir uma melhor na cidade. Corando, Ali Shashan disse que a espada que Bear Sensei lhe deu era suficiente para ela. Bear Sensei então pergunta o que trouxe Ali Shashan ao dojo. Ali Shashan disse que havia se tornado a cavaleira-chefe que também ensinava artes marciais a seus homens. Ao ouvir isso, Bear Sensei ficou surpreso com o fato de sua aluna ter se tornado uma instrutora responsável por orientar e treinar cavaleiros. Isso significava que Ali Shashan era a melhor espadachim do reino. Bear Sensei disse que estava muito orgulhoso de sua aluna. Ali Shashan então revelou que havia recomendado Bear Sensei para ser a instrutora especial da unidade dos Cavaleiros Reais. Então, basicamente, Ali Shashan e os outros cavaleiros do reino queriam pedir a Bear Sensei para ser o instrutor dos Cavaleiros Reais. Bear Sensei ficou sem palavras ao ouvir Bear Sensei revelar isso. Porque como ela poderia ser convidada para ser a instrutora de espada do melhor espadachim do reino de Libério? Ali Shashan revelou que o reino também havia enviado uma carruagem para buscar Bear Sensei, que estava esperando na frente. Bear Sensei ficou muito surpreso com a rapidez desse fato. Mostrando o mandado real, Ali Shashan revelou que Bear Sensei deveria correr imediatamente para a Instana, conforme ordenado. Depois de se preparar, Bear Sensei imediatamente embarcou na carruagem de forma muito desajeitada. Agora que haviam chegado a Valtara, a capital do reino de Liberis, foram direto para o quartel-general oficial dos Cavaleiros de Libério, onde todos os cavaleiros estavam esperando a chegada de Bear Sensei no salão. Ali Shashan então apresentou Bear Sensei a todos os cavaleiros e declarou que, a partir de agora, Bear Sensei seria seu instrutor especial e disse a todos os cavaleiros que aumentassem suas expectativas em relação a Bear Sensei. Bear Sensei não esperava estar diante de mais de 100 cavaleiros muito talentosos. Ali Shashan então revelou aos outros cavaleiros que Bear Sensei era muito superior a ela. Em seguida, Ali Shashan pediu a Bear Sensei que dissesse algumas palavras. Bear Sensei, nervosa, não sabia o que dizer. Todos continuaram a observar o novo instrutor de aparência estranha. Após a reunião, Ali Shashan e Bear Sensei foram para o centro da cidade em uma carruagem puxada por cavalos. Bear Sensei então perguntou quantas vezes eles haviam se encontrado em vez de uma vez. No entanto, Ali Shashan revelou que,
Como Ber-sensei tinha muitos alunos no dojo, Alisha-chan não se importava se Ber-sensei fosse regularmente às 7 da noite. Ber-sensei ainda não conseguia entender seu destino. Uma vez na cidade, Alisha-chan levou Ber-sensei para comprar comida. No entanto, Ber-sensei sentiu que agora estava sendo observado por muitas pessoas. Talvez porque elas estivessem surpresas com o fato de um cavaleiro-chefe estar andando com um homem de meia idade como Ber-sensei. Portanto, parecia muito visível. Quando os dois estavam conversando, alguém se aproximou. A garota parecia estar usando uma placa da Guilda dos Aventureiros no peito. Ber-sensei pensou que a garota de Kshatriya poderia ser uma conhecida de Alisha-chan. A garota pareceu muito surpresa quando olhou para o rosto de Ber-sensei. Então, surpresa, a garota imediatamente se aproximou de Ber-sensei e sacudiu seu corpo, porque a garota não esperava encontrar Ber-sensei novamente após 20 anos de separação. Ber-sensei percebeu que a garota era Slaina Lisandra, uma órfã que Ber-sensei havia encontrado há 20 anos. Naquela época, Ber-sensei também ensinou espada a Alisha-chan por 3 anos antes de Alisha-chan ser finalmente adotada e separada de Ber-sensei. Ao ver Lissandra-chan segurando Ber-sensei, Alisha-chan ficou com ciúmes e pediu a Lissandra-chan que soltasse seu aperto no ombro de Ber-sensei. Elas se encararam e discutiram. Enquanto caminhavam, Lissandra-chan ofereceu a Ber-sensei que se misturasse à sua união, mas Alisha-chan imediatamente a rejeitou unilateralmente, dizendo que Ber-sensei viajaria por nós com ela. Todos os presentes continuaram a observar Ber-sensei caminhando com os dois grandes e famosos cavaleiros do reino. Eles então caminharam juntos e pararam em uma loja de ferro e armas. Joko, que estava observando os dois ex-alunos, não esperava que todos estivessem fofocando e mostrando sua admiração pelos dois grandes ex-alunos. O proprietário da loja de forja os convidou para dar uma olhada. Enquanto olhava para todas as espadas, Ber-sensei não tinha ideia de que estava em um lugar que produzia espadas para cavaleiros. O dono da loja veio até Ber-sensei e disse a ele para experimentar, deixando usar a bolsa pesada do dono da loja. Os dois ex-alunos mal podiam esperar para ver Ber-sensei usar sua espada, pois fazia muito tempo que eles não viam Ber-sensei em ação com sua espada. Ao usar uma espada, mesmo que ela tenha uma lâmina muito afiada, o espadachim deve usar sua força mesmo ao cortar um peixe. E o saco de pancadas ou makivara desenvolvido no Oriente é feito com uma espessura digna de um corpo humano. Muitas vezes, ele é tão espesso que nem mesmo muitas espadas conseguem cortá-lo. Ele quebraria ou dobraria. Ber-sensei agora estava pronto para pegar sua espada. Embora seu corpo já estivesse exausto por hoje, Ber-sensei não estava muito preocupado porque sua espada também era boa. Portanto, ele só precisava se concentrar. Ber-sensei rapidamente cortou sua espada no makivara e, em um instante, o makivara foi cortado, mas ainda se levantou e não caiu devido ao poder de corte afiado e poderoso de Ber-sensei. O dono da loja ficou sem palavras diante da habilidade de Ber-sensei. Os três deixaram a loja sem comprar nada. Lissandra-chan e Alisha-chan perceberam que a espada que Ber-sensei estava usando era uma espada sem corte. Imediatamente depois, o dono da loja correu para seus homens nos fundos e os repreendeu por colocarem a espada inacabada na frente. O lojista não acreditava na grande habilidade de Ber-sensei de cortar o grosso makivara usando uma espada sem corte. O lojista percebeu que a pessoa era de fato o chamado Bakuater Swordmaster, que ainda estava em seu auge e afiado. Naquela noite, Ber-sensei voltou ao dojo, pensando em si mesmo como um instrutor para os cavaleiros reais. Barrel-sensei também se lembrou dos cavaleiros que olharam para ele de forma estranha, pois é claro que eles também ficaram surpresos ao ver alguém como ele entrando em seu meio. Além disso, a posição de Alisha-chan como recomendada de Barrel-sensei também poderia ser prejudicada. Agora, Barrel-sensei continuava a pensar em como resolver tudo isso. Talvez quando chegasse ao dojo, ela teria uma epifania. Mas quando ele chegou em casa, o pai de Ber-sensei disse que Ber-sensei não deveria ir para casa primeiro. Ou seja, seu pai mandou Ber-sensei embora. Ber-sensei ficou sentado ali, sem entender o que seu pai estava realmente fazendo. Mas, inevitavelmente, Ber-sensei teve que ir embora. Ber-sensei então retornou à casa de Alisha-chan e disse que havia sido expulso de casa. Alisha-chan se perguntou como Ber-sensei poderia ter sido expulso. Acontece que, alguns momentos atrás, quando Ber-sensei chegou em casa, havia um aluno sentado com seu pai. Esse aluno era Landred, que havia retornado depois de se tornar um aventureiro. Depois de cumprimentar Ber-sensei, Landred revelou que era casado e tinha um filho recém-nascido. Portanto,
Landred estava pensando em se aposentar das aventuras. Bear-sensei ficou admirado. O fato de um aluno mais jovem do que ele poder se casar mais cedo do que Bear-sensei, que era mais velho e era seu professor. Bear-sensei então perguntou qual era o próximo plano de Landred. O pai de Bear-sensei acordou e disse que seu pai havia entregado o dojo para Landred administrar e disse a Bear-sensei para se concentrar apenas no reino do trem-bola. Bear-sensei ficou chocado ao ouvir isso. Seu pai ainda acrescentou que Bear-sensei deveria encontrar uma noiva antes de voltar para casa. Alicia-chan, que estava ouvindo, ficou chocada e disse que parecia uma boa notícia. Mas Bear-sensei ficou ainda mais chocado e disse que precisava encontrar uma pousada primeiro. Então, ele pediu a Alicia-chan que o ajudasse a encontrar uma. Mas Alicia-chan ofereceu sua própria casa. Mas, obviamente, isso não é permitido. Depois disso, Bear-sensei e Alicia-chan foram para a guilda dos aventureiros para encontrar Rizandera-chan. Bear-sensei não esperava que a guilda estivesse tão cheia. Eles então encontraram Rizandera-chan, que tinha acabado de acordar e ainda estava usando sua roupa de dormir sexy. Rizandera-chan ficou surpresa com a chegada de Bear-sensei, que era conhecida por ter retornado ao dojo desde ontem. Depois de se sentar e explicar tudo, Rizandera-chan finalmente entendeu e aceitou o pedido de Bear-sensei para ajudá-la a encontrar um lugar bom e barato para ficar. Rizandera-chan então revelou que havia uma pousada perto da guilda dos aventureiros, então era seguro dizer que era muito seguro. Alicia-chan a interrompeu e disse que, como Bear-sensei iria ao quartel-general dos cavaleiros com frequência, seria melhor que Bear-sensei ficasse na casa de Alicia-chan por conveniência. Rizandera-chan não queria perder se levantando e discutindo com Alicia-chan até que elas ficaram em silêncio por um momento e, em seguida, puxaram cada uma de suas espadas para atacar uma a outra. Mas antes que as espadas pudessem ser exaladas, Bear-sensei subiu rapidamente na mesa e tirou as espadas sem que as duas garotas percebessem. Eles continuaram discutindo até que finalmente ajudaram Bear-sensei a encontrar seu alojamento. Quando Bear-sensei chegou e foi recebido pelo estalajadeiro, Bear-sensei sentiu que a pousada era muito boa, embora ficasse um pouco longe da sede da guilda dos aventureiros, mais perto do mercado e do ferreiro. No entanto, Bear-sensei ainda estava pensando em Alicia-chan, que parecia triste e reclamando até onde ele podia ver. Naquela noite, Bear-sensei estava sentado em uma cadeira apreciando seu saquê. O sensei Bear estava bastante frustrado com sua situação atual, em que sua vida era miserável porque seus dois alunos ajudaram até agora, que também eram professores e estavam relacionados à pousada principal, enquanto ele era apenas um homem de meia idade. Bear-sensei ainda estava curioso sobre o que Alicia-chan esperava de Bear-sensei até agora. Bear-sensei só podia contemplar enquanto bebia seu saquê. No dia seguinte, Bear-sensei e Lucia-chan, desgrenhados, caminharam até o campo de treinamento dos cavaleiros. O sensei Bear viu um cavaleiro que chamou sua atenção ao praticar o uso de uma técnica de torção muito poderosa para atacar os oponentes. Bear-sensei estava realmente preocupada com o treinamento horrível, pois os cavaleiros poderiam ter sido mortos ao usar espadas de verdade. Alicia-chan então anunciou a todos os cavaleiros que, a partir de segunda-feira, eles estariam treinando com Bear-sensei, que também lhes daria orientação. No entanto, alguns dos cavaleiros pareciam desprezá-la, fazendo com que Bear-sensei se sentisse magoada e desconfortável com essa atmosfera. De repente, uma cavaleira chamou Bear-sensei da linhagem de cavaleiros. Era Karuni-chan, uma ex-aluna de Bear-sensei, que não esperava que Karuni-chan se tornasse uma grande cavaleira. Mas Karuni-chan disse que ainda estava longe de ser grande e ficou muito feliz por ter sido ensinada novamente por Bear-sensei. Naquela época, Karuni-chan só estudou por 2 anos no dojo. Bear-sensei ficou cada vez mais choroso ao ver tudo isso e se sentiu abandonado por seus 3 alunos. Bear-sensei se sentiu no ponto mais baixo de sua vida. Naquele momento, um cavaleiro que Bear-sensei havia notado antes se aproximou deles e se apresentou como Amblitz-Drow, que havia sido designado como vice-comandante dos cavaleiros. Ao ouvir isso, Bear-sensei não ficou surpreso com a presença de Amblitz, que se sentia como um cavaleiro forte desde ontem. Até mesmo Bear-sensei sentiu um ar assassino vindo de Amblitz. Talvez isso tudo se devesse ao fato de Ribeiryu ser um cavaleiro orgulhoso. Então é claro que Amblitz precisava ser reconhecido por isso. Bear-sensei estava curioso sobre Amblitz, que era um vice-comandante. Amblitz, então, apontou sua espada para Bear-sensei, dizendo que Amblitz precisava de sua orientação. Chamado de Beal-sensei,
Barao Dono Alisha-chan continuou a olhar para Barao-sensei com a sensação de que agora Barao-sensei finalmente tinha um raio de luz novamente enquanto olhava para Obli, que lhe deu a espada em sinal de respeito. Trata-se de um punhado de elites que são orgulho do reino e passam por um treinamento muito rigoroso. E há um membro da Riber que se diz ter a força equivalente a 10 cavaleiros de outros países. Esse é o vice-comandante. Em Blistris. Até mesmo em Blistris também é o melhor usuário de espada, o que faz com que o jogador se sinta em uma situação séria ao ver em Blistris brandindo sua espada. Bear-sensei então recusou, pois a dúvida tomou conta de seu coração. Era algo muito sério, embora fosse uma partida leve, e seria uma pena se Bear-sensei perdesse para ele. Bear-sensei esperava que Alisha-chan parasse com isso, mas Alisha-chan disse que essa seria uma oportunidade e uma lição para os cavaleiros. Bear-sensei ficou chocado e perturbado, mas, inevitavelmente, Bear-sensei teve que aceitar essa partida. Agora os dois se enfrentavam com vários cavaleiros já reunidos para assistir a essa partida. Karuni-chan estava muito preocupado com Bear-sensei, pois era a primeira vez que ele via Bear-sensei competir. Além disso, todos sabiam que o vice-comandante era um super-humano que conseguia parar uma vaca furiosa com apenas um pedaço de madeira. Alguns cavaleiros imitaram essa habilidade. Em vez disso, quebraram os pulsos. Alisha-chan continuou a tentar acalmar Karuni-chan, que parecia muito preocupado com Bear-sensei. A Blitzkung continuou a olhar para Bear-sensei à sua frente. A Blitzkung ficou entusiasmado ao saber que o professor comandante de Alisha-chan seria seu treinador. Durante esse tempo, a Blitzkung também ouviu rumores sobre o lendário Katanaka no Kensei, o que deixou a Blitzkung curioso. Quando o possível treinador do usuário da espada chegou, a Blitzkung viu como nada mais do que um homem de meia-idade que não conseguia sentir a intenção da espada. A Blitzkung até suspeitava que o usuário da espada havia pedido ao comandante que o tornasse o treinador do cavaleiro. E se isso fosse verdade, como um verme poderia lutar contra um cavaleiro? Ao ver a atitude do vice-comandante, Beryl-sensei suspeitou que a Blitzkung tinha a intenção de matá-lo. Beryl-sensei então se preparou segurando sua espada de madeira e se concentrou em não perder essa luta. Eles se encararam, e a luta começou. A Blitzkung imediatamente atacou Bear-sensei com sua espada, mas muito rapidamente, mesmo sem ser notado pelo olho humano, Bear-sensei foi capaz de se esquivar e reverter a situação segurando o pescoço de a Blitzkung com sua espada de madeira até quase cair. Alisha-chan observou quando a Blitzkung atacou diretamente Bear-sensei, atingindo diretamente na garganta e, em seguida, transformando-o em um ataque ao torso direito vazio de Bear-sensei. Mas Bear-sensei conseguiu desviar e moveu sua mão para cima para fazer o Blitzkung perder o equilíbrio. Vendo isso, Bear-sensei imediatamente atacou o pescoço de Blitzkung, que estava caído. Depois dessa primeira batalha, eles começaram novamente. O Blitzkung continuou a jogar tudo o que tinha em Bear-sensei, que continuou a se conter e contra-atacar. Isso deixou até mesmo o vice-comandante abatido e sobrecarregado. Mas o vice-comandante parecia estar firme em sua posição. Alisha-chan achava que o fator mais importante da força de Bear-sensei eram seus olhos, que podiam ver a respiração do oponente, detectar o peso do corpo e sua extraordinária vontade de lutar. Até mesmo seus olhos podiam ver através de fendas invisíveis como se fossem buracos. Ataque após ataque foi resistido e devolvido por Bear-sensei. E até mesmo com Diable começou a ficar abatido e se sentiu quase sem esperança. Mas a Blitzkung ainda tinha a determinação de atacar novamente e derrotar Bear-sensei. Mas parecia que o ataque era inútil. O vice-comandante, que não tinha outra escolha, ativou sua habilidade de espada, Keitenjiri, girando e pairando no ar e dividindo a defesa do inimigo em duas. A principal habilidade do vice-comandante. Mais uma vez, Bear-sensei se esquivou do ataque mortal com tanta facilidade que o vice-comandante caiu de joelhos e ficou boquiaberto ao perceber que a habilidade de espada de Bear-sensei era real. Ao ver essa batalha, Alisha-chan se lembrou da época em que lutou contra Blitzkung na determinação do comandante dos Cavaleiros Reais. Alisha-chan o havia derrotado com folga naquela época. E se não fosse por Blitzkung já teria sido comandante. Voltamos à batalha entre Bear-sensei e Blitzkung, que encurralou ainda mais Blitzkung e o dominou. Agora, o vice-comandante Blitzkung foi completamente superado por Bear-sensei, e fez com que todos batessem palmas em reconhecimento à proeza de Bear-sensei nessa luta. Depois de um tempo,
A comandante Alicia Chan interrompeu a luta porque já havia encontrado um vencedor. Na noite seguinte à batalha, Bear Sensei e seus 3 ex-alunos foram a uma taverna para comemorar o fato de Bear Sensei ter se tornado instrutor. Bear Sensei ficou de olho em Alicia Chan, que estava tão animada que bebeu um copo grande de cerveja de uma só vez e comeu a carne na mesa com tanto gosto que se esqueceu de si mesma. Bear Sensei então se ofereceu para perguntar a Alicia Chan se ela queria pedir um pouco de lei. Alicia Chan ficou instantaneamente chocada e corou de vergonha por ter se esquecido de si mesma. Bear Sensei ficou sem palavras. Não esperava que o dia de beber com seus 3 ex-alunos finalmente chegaria. Então, alguém veio oferecer uma bebida a Bear Sensei. Era o vice-comandante de Embritsu-kun, que havia curado seus ferimentos e veio participar da comemoração. Bear Sensei então agradeceu a eles por terem se dado ao trabalho de organizar tal comemoração. Embritsu-kun disse que Bear Sensei não deveria se preocupar muito porque a comida na taverna não era tão cara enquanto servia uma bebida no copo de Bear Sensei. Alicia Chan fez uma careta, embora quisesse servir uma bebida para Bear Sensei também. Embritsu então revelou que até agora muitos membros do sindicato, incluindo ele próprio, haviam agradecido ao Bear Sensei. Embritsu também expressou suas desculpas por ter desrespeitado Bear Sensei. De todo o coração, Embritsu fez uma reverência e gritou que admirava Bear Sensei. Embritsu também se sentiu envergonhado por não ter confiado nem mesmo em Bear Sensei. As meninas acharam que parecia que o vice-comandante estava bêbado. Alicia Chan então revelou que ela também havia dito que mesmo uma comandante como Alicia Chan não poderia lutar contra Bear Sensei. Alicia Chan então perguntou a Bear Sensei o que ele achava das habilidades de Embritsu durante o duelo. Enquanto comia sua carne, Bear Sensei revelou que o vice-comandante, Embritsu era bastante forte e tinha mãos mais fortes do que a média das pessoas, especialmente naquele golpe torto de antes. Até mesmo aquele ataque fez com que o Sensei Bear levantasse uma perna para evitar o ataque. Se ele não tivesse conseguido se esquivar, Bear Sensei poderia ter sido cortado e dividido pela espada. Ao ouvir isso, Embritsu pensou que o Sensei Bear foi capaz de analisar o ataque em tão pouco tempo. Bear Sensei também acrescentou que ele poderia morrer se fosse atingido pelo ataque, então não havia escolha a não ser torcer para evitar o ataque. Bear Sensei então aconselhou Embritsu que, se um oponente conseguisse alcançar as costas de Embritsu durante o golpe de torção, esse oponente seria capaz de evitar o golpe de espada e alcançar o ponto cego de H. Portanto, Embritsu tinha que encontrar uma solução para essa possibilidade. Embritsu imediatamente se levantou e se curvou diante de Bear Sensei novamente, dizendo que Bear Sensei era a pessoa que os cavaleiros mais precisavam. Assim, Embritsu implorou a Bear Sensei que continuasse a orientar os cavaleiros de agora em diante. Ouvir esse pedido fez Bear Sensei pensar que mesmo a classe dos cavaleiros ainda não sabia como seria o futuro deles. Portanto, Bear Sensei não deve ser indiferente a isso. Enquanto dava um tapinha no ombro de Embritsu, que continuava a se curvar, Bear Sensei pediu a cooperação deles para fazer isso. Embritsu acordou e disse que sentia como se estivesse sonhando em conhecer o famoso espadachim de Bakuater. Bear Sensei ficou surpreso e não entendeu o apelido. Eles voltaram a conversar e passaram o resto da noite comemorando na taverna. Após a comemoração e o jantar, Alicia Chan sentou-se em uma cadeira de gramado perto da taverna e lamentou ter bebido na frente de Bear Sensei. Alicia Chan temia que Bear Sensei a considerasse uma mulher indelicada, mas Alicia Chan achou que deveria baixar a guarda agora que seu plano estava funcionando. Observando a luta anterior entre Bear Sensei e Embritsu, Alicia Chan se lembrou do momento em que sua série também conseguiu evitar o ataque giratório de H, mas sua espada de treinamento foi a vítima. Alicia Chan sentou-se pensativa, olhando para a lua no céu noturno. Lembrou-se da espada que Bear Sensei lhe dera no dojo, que Bear Sensei dissera ser o presente de despedida. Além disso, Bear Sensei havia dado a espada a seus alunos que haviam dominado todas as suas técnicas no dojo, o que significa que não havia mais nada que Bear Sensei pudesse ensinar a Alicia Chan naquele momento. Alicia Chan ficou chocada e disse que seu nível estava muito abaixo do de Bear Sensei, mas Bear Sensei negou e disse que Alicia Chan apenas admirava Bear Sensei como seu professor. Afinal de contas, Alicia Chan era uma garota talentosa, então Bear Sensei achava que o nível de Alicia Chan era muito alto para ficar presa nesse dojo. Alicia Chan só podia ficar em silêncio e confusa sobre o motivo pelo qual Bear Sensei estava sendo tão condescendente, mas não havia outra escolha a não ser seguir as palavras de Bear Sensei e deixar o dojo. Desde então, Alicia Chan definiu seus planos e metas para sua vida. Depois disso,
Ali Shashan foi ao centro da cidade para participar da seleção de cavaleiros reais. Naquela época, depois de fazer o exame escrito, todas as pessoas começaram a notar Ali Shashan, que era muito talentosa e ficou em primeiro lugar. Foi então que começou o próximo teste, um duelo com um colega cavaleiro. Ali Shashan foi capaz de derrotar todos, até mesmo o instrutor da própria tropa. Ali Shashan era realmente muito boa e dominou todas as partidas de duelo com todo. Ali Shashan achava que mesmo o cavaleiro mais forte do reino não era páreo para Ber-sensei. Depois disso, Ali Shashan foi nomeada a cavaleira e a mais jovem comandante por causa de seu talento. Depois disso, Ali Shashan recebeu até mesmo a oferta de se tornar a instrutora de cavaleiros do reino, porque o reino sentia que não havia ninguém melhor do que Ali Shashan. Quando ela aceitou a oferta, Ali Shashan estava esperando por esse momento, que foi quando Ali Shashan recomendou alguém mais adequado do que ela, Ber-sensei. Portanto, a razão pela qual Ali Shashan se tornou uma cavaleira foi para preparar o palco para Ber-sensei. Talvez se as pessoas soubessem de tudo isso, pensariam que Ali Shashan não passava de uma garota egoísta, mas ela não sentia que tinha ambições como os outros cavaleiros. Tudo que Ali Shashan conseguia pensar era que, até agora, muitas pessoas não sabiam sobre a habilidade de espadachim de Ber-sensei. Portanto, era muito difícil guardar isso para si mesma. Naquele momento, Elucia Chan se lembrou do dia em que se machucou durante o treinamento e fugiu chorando para debaixo de uma árvore. O sensei Ber foi até ela e tentou confortá-la, dizendo que ela poderia ficar tranquila se Elucia Chan não estivesse machucada, porque o sensei Ber estava realmente muito preocupado com o fato de seus alunos se machucarem. Ao ouvir isso, Elucia Chan ficou muito emocionada e abraçou Ber-sensei. Até agora, esse era o plano de Elucia Chan para mostrar ao mundo a habilidade de espadachim de Ber-sensei. E de agora em diante, Ali Shashan estava determinada a construir uma nova era e, no futuro, Ber-sensei deveria ser chamado de Mestre da Espada. Ao mesmo tempo, Ber-sensei voltou para a pousada e imediatamente se deitou na cama depois de beber demais durante a comemoração com seus alunos mais cedo. Em uma biblioteca, duas garotas conversavam sobre a infeliz notícia de que o vice-comandante Libero havia sido derrotado em um duelo. A garota de cabelos claros estava até preocupada com o vice-comandante Imbrits-kun, que esperava que seu rosto bonito estivesse bem. A garota de cabelos escuros, chamada Ficel, estava procurando um livro na estante e perguntou sobre a pessoa que havia derrotado o vice-comandante. A garota de cabelos claros mencionou então que alguém chamado Bakwater, que era instrutor, havia derrotado o vice-comandante, Imbrits-kun. Ao ouvir a confissão da amiga, Ficel Chan ficou surpresa com a menção a Ber-sensei. Portanto, Ficel Chan também era uma das alunas de Ber-sensei no dojo. Enquanto isso, no centro noturno, Karuni Chan explicou a Ber-sensei que, na parte oeste da cidade, fica o distrito comercial, onde há muitas lojas. E, é claro, também não está livre de brigas. Por isso, os cavaleiros patrulhavam a área com frequência. Depois de terminar o treinamento com os cavaleiros, Ber-sensei descansou com Karuni-chan e Imbrits-kun no corredor de treinamento. Karuni-chan então perguntou a Ber-sensei se ele estava se acostumando com a cidade. Barrel-sensei revelou que se sentia assim, embora não houvesse tempo para ir a nenhum outro lugar além do centro noturno Libério. Imbrits-kun revelou que há muitos lugares famosos em Valtran, como o Giante Tripar, e também o monumento ao herói Lack. Portanto, não havia nada de errado com o fato de Ber-sensei passar seu tempo viajando depois de vir até esta cidade. Ao ouvir isso, Karuni-chan se ofereceu para mostrar a cidade a Ber-sensei, já que Karuni-chan também estaria em serviço de patrulha no oeste. Parecia que seria melhor se Ber-sensei fosse junto com Karuni-chan para um passeio. Eles finalmente chegaram ao maior mercado do oeste. Quando viu o enorme e lotado mercado, Ber-sensei ficou maravilhado. Karuni-chan também pediu a Ber-sensei que comprasse o que ele precisasse lá. Mas Ber-sensei ficou atônito porque ele era apenas um velho caipira que nem sabia para onde ir porque havia muitas lojas lá. Enquanto continuava acompanhando Karuni-chan para ver as roupas, uma pessoa com vestes e um rosto misterioso se aproximou de Ber-sensei e chamou seu nome. Quando Karuni-chan reconheceu a pessoa, Ber-sensei continuou curioso e observou quem era a pessoa que parecia familiar. Mas quando Ber-sensei notou a espada que ela carregava e viu a garota remover o capuz de sua capa,
Ber-sensei percebeu que se tratava de Ficel-chan. Ficel-chan ficou desapontada com o fato de sua professora não tê-la reconhecido à primeira vista. Ber-sensei pareceu arrependida e pediu desculpas a Ficel-chan. Ficel-chan era aluna de Ber-sensei no dojo. Ficel-chan é uma criança quieta. Mesmo Ficel-chan raramente conversa com outras crianças. O sensei Ber havia com frequência praticando o movimento da espada no canto do dojo, sozinha. Mesmo depois de completar todas as técnicas de Ber-sensei e receber a espada como sinal de despedida, Ficel-chan apenas disse que já tinha seu próximo objetivo. Foi então que Ficel-chan deixou o dojo. Kurunisha então convidou Ficel-chan para se juntar a eles em uma excursão. Fizli-chan aceitou de bom grado, pois fazia muito tempo que ela não saía com Kurunisha e Ber-sensei. Enquanto caminhavam e faziam compras, continuaram a conversar sobre o propósito de Fizli-chan estar ali. Kurunisha então explicou a Ber-sensei que Fizli-chan agora era um as na divisão de magia. Ber-sensei ficou surpreso com o fato de um de seus ex-alunos poder usar magia. Sobre a divisão mágica, ela era uma organização de bruxos que era uma ocupação rara no mundo. Eles então cooperaram com os Cavaleiros de Libério para formar o mecanismo de poder no reino. Ber-sensei ficou um pouco surpreso porque Ber-sensei pensou que Fizli-chan se tornaria um guerreiro. Fizli-chan então mostrou um dos itens mágicos da loja, um anel de cera que pode emitir fogo. Além disso, Fizli-chan também mostrou um brinco amaldiçoado. O dono da loja quis então pagar pelo item, mas Fizli-chan recusou. Ber-sensei perguntou se não havia problema em carregar esses itens amaldiçoados. Ficel-chan revelou que, desde que as condições não fossem atendidas, a maldição não seria ativada. Ficel-chan se aproximou de Ber-sensei e lhe deu um bracelete chamado Bracelete do Descanso. Quando Ber-sensei o usa enquanto dorme, ele pode descansar relaxado depois de seu treinamento exaustivo com os cavaleiros. Ber-sensei ficou emocionado com a gentileza de seu ex-aluno. Eles continuaram a conversar sobre magia, mas Ber-sensei ficou um pouco triste por não poder mais ver as habilidades de espada de Ficel-chan. Enquanto conversavam, uma mulher gritou porque seus pertences foram roubados por dois homens que usavam um protetor bucal. Ber-sensei tentou ajudar, mas Ficel-chan se conteve e pediu a Ber-sensei que a deixasse fazer isso sozinha. Kurunisha fez uma careta, pois esse deveria ser seu trabalho. Ficel-chan então se preparou desembainhando sua espada, fazendo Barrel-sensei se perguntar se Ficel-chan não usaria sua magia dessa vez. Quando Ficel-chan puxou sua espada, um flash de eletricidade saiu da espada e rapidamente atingiu um dos batedores de carteira até que ele ficasse inconsciente. Então, essa é a magia e habilidade com espada de Ficel-chan. Um dos batedores de carteira que sobreviveu fugiu imediatamente em direção ao beco. Ber-sensei estava preocupada com isso, mas Ficel-chan disse que era o suficiente para deixá-lo com ela. Naquele momento, Ficel-chan saltou rapidamente e voou atrás de um dos batedores de carteira que havia escapado, atingindo rapidamente por trás até que ele caísse. Agora, Kurunisha pegou os dois batedores de carteira com a ajuda de Ficel-chan usando sua espada mágica, e imediatamente os levou embora, arrastando-os e carregando-os. Ber-sensei ficou surpreso ao ver todos os seus alunos e cavaleiros tão grandes e fortes. Ficel-chan então perguntou a Ber-sensei se ele havia visto sua habilidade antes. Ele ficou surpreso e elogiou a habilidade. Ficel-chan revelou que o poder era chamado de Feitiço da Espada, no qual Ficel-chan fortalecia sua espada com poder mágico. Até mesmo o comandante da divisão mágica de Ficel-chan disse que Ficel-chan era o mais forte nesse aspecto. Ber realmente não imaginava que houvesse uma técnica de espada tão boa. Até mesmo a mesma espada poderia atacar com apenas um golpe. Ber-sensei não conseguia acreditar que sua técnica de espada pudesse ter evoluído tanto e pediu a Ficel-chan que lhe contasse sobre o professor que a havia ensinado, e queria conhecer o professor. Ficel-chan confessou que foi o comandante de sua divisão que lhe ensinou a técnica do feitiço da espada. Mesmo quando Ficel-chan contou a seu comandante de divisão sobre Ber-sensei, o comandante de divisão também disse a mesma coisa que Ber-sensei, que o comandante também queria conhecer Ber-sensei. Assim, Ficel-chan pensou que os dois eram semelhantes. Naquela noite, enquanto voltava para a pousada, Ber-sensei sentiu que seu corpo e seus ombros estavam melhores enquanto usava a pulseira dada por Ficel-chan. Joko ficou pensando em seus 4 ex-alunos que até então eram muito bem-sucedidos e se perguntou se tudo isso se devia às técnicas de espada que Ber-sensei lhes havia ensinado. Mas, novamente, Ber-sensei tentou banir esses pensamentos. Por que Ber-sensei não deveria ser arrogante e seus alunos deveriam ser elogiados por seus esforços? Barrel-sensei achava que não tinha conseguido nada e que era apenas um velho
conselho comum. Enquanto Joko continuava a caminhar e sonhar acordado, uma bola de fogo flutuou na frente dele e se transformou em um bombeiro. O Sensei Barril ficou chocado ao ver isso. Nesse momento, a Mulher Fogo lançou seu ataque de fogo contra o Barrel Sensei, fazendo com que ele pulasse, soltasse o manto e desembainhasse a espada, que rapidamente se moveu e cortou a cabeça da Mulher Fogo até cortá-la. Mas a cabeça voltou a se formar. Ao ver isso, Bear Sensei se perguntou se isso também era mágico. Um momento depois disso, descobriu-se que, à distância, havia uma garota misteriosa usando o mesmo bracelete que Bear Sensei, assim como o bracelete usado por Ficel Chan. Quem é exatamente essa pessoa misteriosa? A boneca Fire Girl reapareceu para atacar Bear Sensei. Bear Sensei continuou a golpear o corpo dela, mas nada aconteceu. Então Bear Sensei se lembrou do que Ficel Chan disse sobre uma bruxa não poder lançar feitiços à distância, e isso enfraqueceria sua força. Lembrando-se disso, Bear Sensei correu imediatamente para atrair o boneco de fogo em direção a uma arena, e, com certeza, a marionete de fogo não conseguiu persegui-lo mais. E se o local fosse em uma grande arena, então não haveria lugar para a bruxa se esconder. Nesse momento, a garota bruxa apareceu e disse que Bear Sensei foi muito corajosa ao atraí-la para fora. Bear Sensei ficou confuso ao chamá-la de criança, mas a garota bruxa ficou chateada com o fato de o velho de Bear Sensei chamá-la de criança quando ele era mais velho que Bear Sensei. A feiticeira então revelou que uma pessoa chamada Swordmaster Blackwater conseguiu escapar do feitiço. Portanto, não é de se admirar que Roaring Blade ou Embritscon pudessem perder para ele. Mas a garota bruxa revelou que o motivo pelo qual ela veio até ali foi para matar Bear Sensei. Bear Sensei olhou para ela com uma cara de desdém, mas pensou que não deveria subestimá-la porque algo parecia estar errado. Então Bear Sensei continuou a observar a garota bruxa, e viu que a pulseira que ela estava usando era muito parecida com a pulseira usada por Ficel Chan. A garota bruxa revelou que a pulseira que ela estava usando era a pulseira que ela roubou de um guerreiro atraente. E com uma expressão desafiadora, a garota bruxa perguntou se o bracelete lembrava a Bear Sensei de alguém. Bear Sensei olhou para ela com seriedade e perguntou onde estava sua ex-aluna. Em vez de ficar assustada, a garota bruxa olhou para ele com um rosto desafiador e se preparou para atacar. Agora, Bear Sensei já havia se preparado para atacar a garota bruxa também. O que realmente estava acontecendo? Bear Sensei continuou a evitar o ataque. De repente, uma grande pedra de cristal apareceu acima de sua cabeça. Ao perceber a pedra, o Sensei Barril imediatamente cortou com sua espada. Então, de repente, um relâmpago apareceu em uma fenda na rocha. Acabou sendo obra de duas meninas bruxas que estavam mirando em seu ponto cego. Mas o Sensei Barril conseguiu se esquivar do ataque. A garota bruxa riu alto, sentindo que isso era muito divertido. Em seguida, ela atacou novamente com seu fogo, fazendo com que Bear Sensei corresse e se esquivasse, incapaz de sequer chegar perto. Bear Sensei percebeu que muitos feitiços haviam sido lançados em um único ataque. Bear Sensei sentiu que, se continuasse assim, seria jogado até a exaustão. Mas se Bear Sensei pudesse atacar, então a garota bruxa não teria outra escolha a não ser continuar lançando seus feitiços. Bear Sensei percebeu que, se a magia fosse controlada por humanos, é claro que haveria limites. Portanto, tudo isso era uma batalha de resistência. Quem ficasse exausto primeiro seria o perdedor. De repente, a garota do fogo reapareceu e tocou o chão até transformá-lo em uma poça. Bear Sensei entrou em pânico e evitou a poça agitada. Ao ver que Bear Sensei continuava a se esquivar, a garota mágica transformou a garota de fogo em uma luz que se encolheu na palma de sua mão e se tornou uma bola de luz. Depois a jogou em Bear Sensei, que estava presa na poça. A esfera caiu na água e explodiu instantaneamente com grande força. Isso ocorre porque quando a água toca um objeto muito quente, ela ferve e cria uma explosão chamada erupção freática. No entanto, Bear Sensei conseguiu evitar a explosão e pulou rapidamente em direção à garota bruxa. No momento em que o objeto quente estava prestes a cair, Bear Sensei cortou o chão em forma de triângulo e o ergueu como uma parede para se proteger da explosão. Quando Bear Sensei se aproximou dela, de repente uma luz saiu do corpo da garota bruxa. Espontaneamente, Bear Sensei pulou imediatamente para o lado esquerdo. Bear Sensei pensou que, se a garota bruxa continuasse a pressioná-lo dessa forma, ele poderia morrer. A garota bruxa respirou fundo e pareceu desistir, dizendo que não tinha nada para atacar. E, afinal, Bear Sensei era exatamente o que Ficel Chan disse. Ao ouvir isso,
Ber-sensei ficou surpresa e perguntou se a garota mágica conhecia Ficel-chan. A garota mágica sorriu e disse que foi ela quem ensinou magia a Ficel-chan. A garota mágica chamada Lucy Diamond é a comandante da Royal Magic Division. Os dois conversaram e a comandante da divisão de magia, Lucy-chan, disse que tinha ouvido um pouco sobre Ber-sensei de Ficel-chan e que Ber-sensei era de fato muito forte e podia até sobreviver ao feitiço. A comandante da divisão de magia, Lucy-chan, achou que Ber-sensei era uma pessoa estranha, pois mesmo sabendo que sua vida estava em perigo, Ber-sensei lutou deliberadamente contra a marionete de fogo. Ber-sensei disse que, se você pensar bem, é raro que uma bruxa haja como um bandido. E Ber-sensei se perguntou por que o comandante da divisão de magia de Lucy-chan poderia mentir sem rodeios dessa maneira. Acontece que a comandante da divisão mágica de Lucy-chan também esperava que Ber-sensei não lutasse seriamente contra ela. Mas, até agora, o comandante da divisão mágica Lucy-chan achava que o comandante da divisão mágica Lucy-chan queria parecer legal. Então, Ber-sensei se distraiu com um som. Acabou sendo o som da água evaporando e congelando. A comandante da divisão de magia Lucy-chan convidou Ber-sensei para ajudá-la. Mesmo que tudo isso tenha ocorrido por causa da magia anterior da comandante da divisão de magia Lucy-chan, eles então saíram apressadamente antes que algo acontecesse na praça por causa da magia da comandante da divisão de magia Lucy-chan. No dia seguinte, Ber-sensei foi até o centro de treinamento de cavaleiros, onde os cavaleiros a cumprimentaram quando ela passou pelo corredor. Naquela ocasião, Ber-sensei encontrou Ficel-chan, que estava carregando uma caixa grande para o centro dos cavaleiros. Eles se curvaram um para o outro e Ber-sensei ficou grata pela pulseira dada por Ficel-chan, que acabou sendo muito útil. Em seguida, Ber-sensei perguntou se aconteceu alguma coisa hoje para trazer Ficel-chan para o centro noturno. Ficel-chan então explicou que estava carregando uma poção feita pela divisão de bruxas para ser entregue no centro noturno do reino de Libério. O sensei Barril se ofereceu para ajudar a levantar a grande caixa de madeira que continha a poção porque parecia ser muito difícil para Ficel-chan, mas o sensei Barril não conseguiu levantá-la porque Ficel-chan também a estava carregando usando magia. Os dois então entraram juntos e caminharam pelo corredor discutindo sobre a comandante da divisão de magia que se encontrou com o sensei Barrel na noite passada. Ficel-chan explicou que a comandante da divisão de magia, Lucy-chan, havia dito que usou magia para impedir que seu corpo envelhecesse. Portanto, ninguém sabe ao certo qual é a idade real dela agora. Então, talvez a comandante da divisão mágica Lucy-chan também seja mais velha do que os dois. Em seguida, Ficel-chan acrescentou que, embora a comandante da divisão mágica Lucy-chan parecesse uma criança, a comandante da divisão mágica Lucy-chan era reconhecida como a bruxa mais forte de todos os tempos. Além disso, a comandante da divisão mágica Lucy-chan conhecia toda a magia deste continente. Pode-se até dizer que a comandante da divisão de magia, Lucy-chan, era uma arma mágica viva com vigilância do Estado. Ao ouvir isso, Ber-sensei pensou que poderia ser difícil para ele encontrar a comandante da divisão de magia Lucy-chan novamente. Os dois continuaram caminhando, e Ber-sensei pretendia levar Ficel-chan ao escritório de Alicia-chan para trazer a poção da noite. Quando chegaram, foram recebidos por 3 garotas que estavam esperando na mesa de convidados no escritório da comandante dos cavaleiros Alicia-chan. Elas eram a comandante da divisão de magia, Lucy Diamond-san, a comandante do esquadrão de cavaleiros de Libério, a Lucia Citrus-chan, e também a aventureira de nível negro, Sleana Lissandra-san. As 3 deram as boas-vindas a Ber-sensei e a recém-chegada Ficel-chan, mas Ber-sensei estava curioso para saber o que era a reunião à sua frente. A comandante da divisão de magia, Lucy-chan, disse que era uma coincidência que eles estivessem falando sobre Ber-sensei. Ela então convidou Ber-sensei a se sentar. Alicia-chan e Celina-chan estavam confusas sobre como elas se conheciam. Ber-sensei sentou-se e perguntou sobre o que eles estavam falando. Celina-chan mencionou que estava precisando da Ber-sensei para treinar aventureiros iniciantes. Celina-chan explicou que havia uma festa de aventureiros iniciantes em que eles eram convidados a conquistar a masmorra. Mas, por outro lado, os iniciantes que conquistarão a masmorra devem ser acompanhados por aventureiros de nível platina ou superior. Mas agora eles estavam com falta de pessoal, então somente Celina-chan poderia fazer isso. A Lucia-chan disse então que, anteriormente, Sleana-chan havia dito que poderia fazer isso sozinha. Sleana-chan revelou que a situação havia mudado,
pois havia a possibilidade de encontrarem um monstro misterioso na masmorra. Acontece que a divisão de magia também recebeu a mesma solicitação, para investigar a masmorra porque havia rumores de que havia um misterioso poder mágico na masmorra. Mas, na verdade, a chance de encontrar um monstro misterioso era pequena. Mas, por precaução, a guilda decidiu que pelo menos 2 pessoas acompanhariam os aventureiros novatos do grupo. Portanto, se Bear Sensei estivesse ao lado deles, não haveria necessidade de se preocupar. Ao ouvir sua explicação e pedido, Bear Sensei concordou e perguntou a Alicia Chan se não havia problema em o campo de prática ficar temporariamente vazio. Alicia Chan respondeu que não havia motivo para preocupação. Selina Chan se curvou em agradecimento a Bear Sensei por tê-la ajudado. Eles então planejaram ir para a guilda. A comandante da divisão de magia, Lucy Chan, também disse a Ficel Chan para ir com eles, pois ela poderia encontrar algo interessante lá. Enquanto caminhavam pelo corredor, Alicia Chan revelou que não esperava que Bear Sensei aceitasse a oferta, mas Bear Sensei disse que, se fosse seu antigo eu, Bear Sensei o teria rejeitado. Mas agora era porque Alicia Chan havia lhe pedido para ser instrutor e, por causa disso, Bear Sensei se sentia confiante. Alicia Chan se sente lisonjeado e diz a Bear Sensei para ter cuidado nessa missão. Os aventureiros são pessoas que se juntam à guilda dos aventureiros e têm o poder de cruzar as fronteiras de qualquer país. Pode-se dizer que é o emprego dos sonhos de qualquer pessoa, no qual ela pode se aventurar pelo mundo e receber solicitações e recompensas da guilda. As solicitações variam de encontrar itens perdidos a exterminar monstros. Os aventureiros também são classificados de acordo com sua força e habilidades, desde o branco mais baixo até o preto mais alto, o que pode determinar a continuidade da existência de um país. E a aventureira negra desse país é uma das ex-alunas de Bear Sensei, Sleana Chan. 20 anos atrás, Bear Sensei encontrou Sleana Chan à deriva em um rio, onde Bear Sensei pensou que Sleana Chan, naquela época, era a única sobrevivente de um ataque de monstro. Naquela época, Selina Chan tinha tanto medo de Bear Sensei que nem sabia seu próprio nome. Até então, Bear Sensei ofereceu a Selina Chan o uso da espada. E, naquele momento, Sleana Chan se lembrou e disse seu nome. Agora Bear Sensei está maravilhada ao ver o desenvolvimento de Sleana Chan, que não é mais uma covarde, tornando-se até mesmo uma heroína conhecida em todo o mundo. Os 4 finalmente chegaram à Guilda Real de Libério, onde o chefe da guilda do ramo de Libério, Nidus e sua assistente Megan, estavam esperando por eles. Mei Jinkun continuou olhando para Bear Sensei com um olhar que deixou Bear Sensei desconfortável quando ela ouviu e o fez lembrar do olhar de Imbert Kun. O mesmo Nidus então revelou que tinha ouvido falar sobre Bear Sensei de Selina Chan e também da comandante da divisão de magia Lucy Chan, então era muito convincente que isso tivesse vindo da boca deles. Mas, de repente, Megan Kun o desafiou e disse que ele ainda não aceitaria se alguém de fora se juntasse a eles para ir à masmorra. Selina Chan olhou para ele com sarcasmo porque Megan Kun não confiava em Bear Sensei. Megan Kun acrescentou que o preocupava era que Bear Sensei pudesse ser ferido ou até mesmo morto durante a saudação. Como a guilda se baseia na confiança, se deixarmos os civis entrarem na masmorra para morrer, o boato se espalhará. Então, a confiança das outras pessoas na guilda dos aventureiros simplesmente desaparecerá. Megan Kun então perguntou a Bear Sensei se ela já havia explorado uma masmorra antes. Bear Sensei revelou que já havia entrado em uma masmorra sozinha uma vez. Quando Megan Kun perguntou sobre o que aconteceu depois, Bear Sensei revelou que ele fugiu quando entrou no portão. Ao ouvir isso, Megan Kun pensou que era o mesmo que Bear Sensei ser um novato. Isso os deixou ainda mais hesitantes em entregar a vida dos novatos nas mãos de Bear Sensei. Selina Chan ficou realmente irritada e encarou Megan Kun dizendo que Bear Sensei não era alguém que morreria tão facilmente. Bear Sensei apenas fez uma careta diante do debate sobre si mesmo. A comandante da divisão de magia, Lucy Chan, interrompeu o debate e disse que isso significa que Bear Sensei será permitido se sua habilidade for equivalente à categoria platina. Mas se, de fato, Bear Sensei for comparável ao nível negro, ninguém poderá protestar. Ouvir que o mestre da guilda entendeu e permitiu a batalha entre a aventureira negra Sleana Chan e sua própria professora, Bear Sensei, foi uma prova para Megan Kun e Nidus. Tudo isso foi ideia da comandante da divisão de magia, Lucy Chan, para lutar contra Selina Chan. Selina Chan estava muito nervosa e com o coração acelerado por ter que lutar contra sua professora, Bear Sensei. Naquele momento, Ficel Chan deu um drink a seu comandante e sentou-se ao lado da comandante da Magic Division, Lucy Chan,
perguntando se seria interessante. Magic Division. A comandante Lucy Chan revelou que essa batalha seria interessante. Ao ouvir essa conversa, Megan Kun esperava que fosse assim, mas, ainda assim, ele também queria medir a força de Bear Sensei. E curioso para saber que tipo de luta Bear Sensei faria contra a aventureira negra, Slayana Chan. Até o momento, o que se sabe do público em geral é que a classificação mais alta de um aventureiro é no mar, classificação azul, ou abaixo da classificação preta. Há muitos aventureiros que são determinados e têm grande ambição, mas raramente querem alcançar a classificação preta. Porque para alguém que atinge o nível negro, sua força não é mais humana. Agora, Slayana Chan e Bear Sensei se enfrentam com muitas pessoas assistindo. Até mesmo algumas pessoas apostaram em quem venceria essa batalha. Apenas uma pessoa apostou em Bear Sensei, porque os outros duvidavam dele se tivesse que enfrentar a famosa Slayana Chan. Bear Sensei continua nervoso, pensando que, até agora, de todos os seus alunos, Slayana Chan é a única que tem um nível diferente entre eles. Agora que a batalha começou, Slayana Chan imediatamente atacou com agilidade Bear Sensei com sua espada. Mas Bear Sensei conseguiu evitá-la e percebeu que, pela sua postura de ataque, Slayana Chan estava usando seu Mitashi. Mas parece que Bear Sensei estava errada, pois Slayana Chan continuou a atacar sem parar. Isso fez com que todos pensassem que era um ataque aterrorizante. Mas Jin Kun, que também estava assistindo à luta, pensou que Slayana Chan não era uma espadachim de duelo comum. Naquele momento, lembrando-se de alguns anos atrás, um Nafa apareceu no lado oeste de Libero. Por que os cavaleiros não enviaram tropas para um lugar tão remoto? A Guilda dos Aventureiros anunciou uma missão emergencial de extermínio para todos os aventureiros que estivessem livres, mas o problema era que o dragão tinha a capacidade de se regenerar mesmo quando gravemente ferido, e a nova espécie de dragão foi chamada de dragão imortal. Há tantos aventureiros de nível azul marinho que não conseguem derrotá-lo que isso causa danos muito graves, mas a pessoa que conseguiu resolver a situação precária foi Slayana Chan, que ainda estava no nível 3 platino. Slayana Chan chegou a atacar com a força de um raio, ferindo o dragão a ponto de ele não conseguir mais se regenerar. Até que, finalmente, o dragão continuou a se enfraquecer, mas Slayana Chan continuou a atacá-lo com força e implacavelmente. Porque a arma mais forte de Slayana Chan é sua resistência, até que a batalha danificou sua espada. Mas, depois disso, ela foi substituída por duas novas lâminas que vieram das presas do dragão. A espada é chamada de Twin Dragon Sword, espada do dragão gêmeo. Enquanto isso, na batalha entre Selina Chan e Bear Sensei, Selina Chan continuou a atacar rapidamente sua professora. Mas, é claro, Bear Sensei conseguiu evitá-la, embora tenha se sentido um pouco sobrecarregado porque Slayana Chan era muito rápida e não lhe deu a chance de revidar. Ao ver a luta, o líder da guilda perguntou à comandante da divisão de magia, Lucy Chan, se ela achava que Slayana Chan estava se mantendo firme na luta. Divisão de magia. A comandante Lucy Chan pensava o contrário. Até mesmo Slayana Chan parecia muito séria, assim como a opinião de Ficel Chan, que viu a luta. Megan Kun ainda estava pensando negativamente, e até achou que talvez Slayana Chan estivesse se segurando. Mas quando a líder da guilda pediu para parar as duas, Lucy disse que parecia que o velho Bear Sensei ainda parecia forte. Enquanto atacava, Slayana Chan pensou que Bear Sensei era tão bom que ninguém além de Citrus tinha sido capaz de resistir a seus sucessivos ataques. Enquanto implorava para que Bear Sensei não perdesse para ele, Slayana Chan pulou e o atacou de cima. Mas Bear Sensei continuou a resistir a seus ataques malucos. Ao se chocarem, uma das espadas de Selina Chan foi jogada fora por Bear Sensei usando a ponta de sua espada. Ficel Chan percebeu que o poder era técnica de esmagamento de folhagem, que na verdade era uma técnica para desarmar o oponente. Essa era uma técnica que Bear Sensei havia dominado, embora ela não quisesse usá-la. A técnica era usada para esmagar cavalos e desarmar oponentes. Mas quando Bear Sensei estava prestes a atacar com sua espada, Selina Chan imediatamente puxou suas outras espadas gêmeas para se defender. Mas, de repente, a mão do Sensei pegou as espadas gêmeas que foram derrubadas antes para trocar a defesa da espada e usou a outra mão, que também estava segurando a espada, para atacar Selina Chan até que ele fosse encurralado. Agora, Slayana Chan estava completamente derrotada. Todos ficaram chocados com o fato de a luta ter terminado de forma tão dramática. Bear Sensei continuou a olhar para Selena Chan e disse que Selena Chan estava ficando mais forte, mas Selena Chan negou, porque ela ainda não era tão forte e ainda estava treinando. Todos aplaudiram a vitória de Bear Sensei, especialmente aquele que havia apostado,
Depois que a luta terminou, Migenkun levantou-se de seu assento e disse ao mestre da guilda que queria ir chamar os aventureiros novatos para serem apresentados ao Bear-sensei, da divisão de magia. A comandante Lucy Chan ficou maravilhada com a visão da luta e perguntou a Ficel Chan o que ela achava da luta entre Sleena Chan e Bear-sensei. Ficel Chan revelou que, em sua opinião, Sleena Chan era de fato uma espadachim dupla, mas como ela era mais destra, Sleena Chan atacava menos com a mão esquerda, que era usada como controle, enquanto sua mão direita desferia ataques fortes. Por isso, Bear-sensei estava mirando o poderoso golpe da mão esquerda, que era muito mais fraco do que o ataque da mão direita, embora não fosse algo que pudesse ser feito enquanto estivesse sendo atacado sucessivamente. A comandante da divisão de magia, Lucy Chan, riu com orgulho da observação extraordinária de Ficel Chan. Em seguida, Bear-sensei visitou o comandante da divisão de magia e perguntou por que ele estava fazendo isso se a comandante da divisão de magia Lucy Chan não tinha entretenimento. A comandante da divisão de magia, Lucy Chan, continuou a olhar para Bear-sensei, dizendo que estava farta porque uma pessoa com uma habilidade tão grande deveria se orgulhar dela. Desde a batalha daquela noite com Bear-sensei, a comandante da divisão Lucy Chan estava pensando consigo mesma que Bear-sensei era ótimo em combater sua magia apenas com uma espada. Mas Bear-sensei continuou insistindo em negar e parecia estar dizendo que também era porque a comandante da divisão Lucy Chan não queria matá-la. Ao ouvir tudo o que saiu da boca de Bear-sensei, a comandante da divisão mágica Lucy Chan achou que a batalha daquela noite não era sobre ganhar ou perder, mas, em vez disso, Bear-sensei estava se contendo com a sensação de não ter conseguido nada. Assim, a comandante da divisão de magia, Lucy Chan, se arrependeu de ter deixado alguém como Bear-sensei escapar. Talvez agora Bear-sensei esteja ficando famoso por ser um instrutor de sátira libério, mas deveria ser mais do que isso, porque certamente em algum lugar haverá alguém que precisará de suas habilidades. Assim, a comandante da divisão de magia, Lucy Chan, planejou dizer a todos para tornar o nome de Bear-sensei famoso. Eles continuaram a caminhar até um prédio onde Migenkun abriu o caminho para que Bear-sensei entrasse na sala. Ao entrarem, Migenkun informou que havia 3 aventureiros novatos se juntando ao grupo para entrar na masmorra desta vez. Os 3 aventureiros tinham personagens diferentes e olhavam para Bear-sensei com olhares curiosos. Os 3 aventureiros novatos se apresentaram. O primeiro era Por, um aventureiro de bronze que estava liderando o grupo. O segundo era uma garota aventureira de bronze chamada Ned. E o último era Salktais, com seu misterioso manto e bocal, um aventureiro de classificação prata. Porta continuou a cumprimentar a todos com entusiasmo e admirou muito o Bear-sensei quando viu a partida anterior. Agora eles estavam reunidos para discutir a masmorra e um monstro desconhecido. Até agora, eles também não tinham registro de suas pegadas. Embora a guilda já tivesse enviado alguns aventureiros para pesquisar vários locais, a masmorra em que estavam prestes a entrar era um deles. Então, Migenkun os alertou para que ficassem alertas e cautelosos e priorizassem o retorno em segurança. Migenkun então explicou onde a masmorra estava localizada. Na região sul da floresta de Azaramia, havia uma caverna verde. Eles começaram a explorar e seguiram até chegarem a uma caverna de acordo com o local mencionado por Migenkun Sleena Chan, que disse aos 3 aventureiros novatos que ela e Bear-sensei o seguiriam por trás. Sleena Chan também acrescentou que aprender algo desconhecido lhes daria uma vantagem, mesmo que Sleena Chan e Bear-sensei estivessem lá para orientá-los. O Sensei Barrel agora acha que ele não é mais o Sensei Barrel que costumava fugir quando ela entrava na masmorra. Agora, ele deve ser o único a proteger os jovens. Eles começaram a entrar e explorar a grande caverna. Barrel Sensei se sentia exausto, mas não podia mostrar isso aos jovens que estavam com ele. Quando, em algum momento, todos pararam, Porter pediu a Salktais que realizasse sua mágica. Salktais pegou seu anel e sentiu que o ambiente estava temporariamente desprovido de qualquer reação. Acabou sendo um anel de coleta, um dispositivo SUIR que emite luz quando muitos seres vivos se reúnem na área. Portanto, o papel de Salktais era o de um buscador, o que era útil para detectar se havia monstros por perto o mais rápido possível. Eles continuaram a explorar a caverna e, de repente,
Salktai sentiu muitos monstros na frente deles. Com certeza, era um rebanho de goblins com um número bastante grande. Quando observados mais de perto, descobriu-se que os goblins estavam comendo seus próprios colegas, também conhecido como canibalismo. Need fez uma careta de medo e pensou se deveria fazer um desvio para evitar os goblins. Mas como eles queriam erradicar os goblins, Slayana-chan lhes disse para se prepararem. Os 3 aventureiros novatos começaram sua caçada aos goblins disparando vários punhais e atacando com espadas. Slayana-chan e Bear-sensei continuaram a observá-los por trás, pensando que as habilidades dos jovens aventureiros eram tão boas que eles nem pareciam precisar de ajuda. Eles até tinham uma boa coordenação, com porta na frente, para atrair o inimigo e precisavam ajudá-la. Enquanto isso, Salkatsu atacou os inimigos fugitivos com suas habilidades que eram maiores do que as de Porta Need. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.